Cidades do Paraná está hoje nada mais, nada menos no maior restaurante do mundo. Eu estou aqui na família Madalosso com o seu proprietário e fundador, Carlos Madalosso. Muito obrigado pela sua gentileza em nos receber aqui. Seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade de poder estar contando um pouco da nossa história. Realmente é uma história muito grande, muito rica em acontecimentos, e na maioria deles aconteceram naturalmente. Não foi assim que a gente queria ter o maior restaurante do mundo. Nós fomos crescendo e como Curitiba cresceu muito rápido, nós acompanhamos a demanda do mercado curitibano. E assim foi que nós fomos modificando e reestruturando a nossa parte física. E aí aconteceu dele ficar um restaurante com 7.200 metros quadrados e com uma área de atendimento de 5.500 metros quadrados. E assim ele se encontra hoje na grandeza que ele está, né? Seu Carlos, vamos, como diz, né? Vamos começar do começo. Seus pais vieram do Rio Grande do Sul para cá, para plantar uva, e aí ali começou a história da família de vocês aqui em Curitiba. Exato. O que acontece? No Rio Grande do Sul, nós éramos também vinificultores. E o consumo, a compra, a uva não era muito bem comercializada, porque não tinha cliente para tanta uva. E aí o meu pai ficou sabendo que em Curitiba não se cultivava aqui a uva Niágara branca e a Niágara rosada. Então ele veio com esse objetivo, o único objetivo dele era esse. E aí nós viemos com a família toda. Eu na época tinha 2 anos de idade, faz 74 anos que nós estamos aqui. E, enfim, ele encontrou esse terreno aqui nesse bairro, e ainda que foi bom porque nós tínhamos os mesmos costumes de Santa Felicidade, e aí a população daqui nos recebeu muito bem, e começamos a fazer o plantio dos pareirais. E onde é o Madalosso hoje era tudo plantação de uva. Era tomada de plantação. Nós tínhamos 2 alqueires de chão, todos plantados com uva, Niágara branca e Niágara rosada. O que acontece? A insalubridade do clima e a condição do solo com muita acidez não permitiu, na verdade, que a nossa safra fosse uma safra interessante. A qualidade da uva não se adaptou muito bem com o clima de Curitiba. E aí, no ano de 1963, o meu pai era amigo de um gaúcho também, que tinha um restaurante pequenininho, aonde é o velho Madalosso hoje. Era um restaurante bem pequeno, e os dois conversando, se entenderam lá, e o meu pai acabou comprando esse restaurante pequeno. Ele perguntou para minha mãe, claro, se ela aceitava ir para a cozinha do restaurante, e a minha mãe disse: "Você não temos outra maneira de sair dessa situação, vamos para a cozinha", né? Então ela foi para a cozinha, ela com a minha irmã, e aí nós começamos. Eu tinha 17 anos e a dona Flora tinha 22 anos. Começamos e o movimento começou a aumentar. A mão da minha mãe sempre foi boa para cozinhar, era uma comida que ela fazia todo dia em casa praticamente, então não era uma cozinha difícil de se adaptar a ela. E elas conseguiram fazer um sabor que as pessoas começaram a gostar. E aí o movimento começou a aumentar. Para você ter uma ideia, nos primeiros 6 meses de restaurante, nós já fizemos o primeiro aumento. Já aumentamos o número de mesas. E aí a gente tocou com mais ou menos mais 1 ano e pouco com aquele aumento. E daí mais 3 anos fizemos mais um aumento, tá? E os clientes estavam realmente vindo com vigor, estavam prestigiando muito o nosso restaurante.
E aí fomos andando e nós vimos que na verdade não tínhamos mais espaço onde é o velho Madalosso para poder ampliar fisicamente. Aí nós conversamos com o pai e dissemos: pai, tem que tirar uma parte das suas pareiras aqui para que a gente possa colocar um restaurante maior aqui nesse espaço. Meu pai pensou muito para poder deixar tirar tal das pareiras, não foi fácil não. Ele achou que podia se dar um jeito de outra forma, coisa assim. Mas foi até que ele, na verdade, viu que precisava expandir e ele se dispôs então a ceder uma parte do pareiral para que nós extraíssemos os pés de pareira e construíssemos um novo Madalosso. Isso foi em 1970. Na época eu tinha 22 anos quando construímos esse restaurante e quando nós inauguramos eu tinha 23 anos de idade. E aqui, da mesma forma, adaptamos alguns novos pratos da culinária italiana que nós não tínhamos no início do restaurante, e o movimento começou também aqui a ser satisfatório, a ser muito procurado pela nossa culinária. E foi aumentando. E já no primeiro ano de 1970, já fizemos um novo salão que se chama Salão Roma. E também o movimento veio e a gente não pôde parar por aí. Enfim, eu vou para mim resumir, hoje nós temos 9 salões só no restaurante Madalosso Novo, para poder atender toda a clientela que a gente precisa. E no ano de 1995 veio uma equipe do Guinness Book, porque ouviram falar que era um restaurante de tamanho de porte grande, e eles vieram e pediram se podiam fazer um levantamento do nosso espaço, tudo. E aí a gente, claro, permitiu, com toda a cortesia, permitimos, e nós viemos a sair naquele ano mesmo no livro dos recordes, como um dos maiores restaurantes do mundo. E aí a divulgação foi muito intensa. Aí começou a vir gente de fora, de todos os lados do Brasil, até do exterior, vinham ao nosso restaurante para conhecer. A gente sempre procurou ter um cuidado muito grande em todas as partes principais do restaurante. Em primeiro lugar, na qualidade da comida. Nunca tivemos assim muitos quiprocós na parte da comida, sempre tivemos uma qualidade boa. E sempre também a gente teve um preço acessível, para que não viessem só pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que também pudesse vir pessoas que tinham pequeno poder aquisitivo. E por isso então o tamanho do restaurante e o tamanho da grandeza de tudo isso. Então era frequentado pela classe de A a Z. Nós tivemos aqui a oportunidade de receber a maioria dos presidentes da República. Eles vinham para a campanha eleitoral, vinham para tantos compromissos políticos, e os políticos do Paraná acabavam trazendo eles para o Madalosso. E muitos vieram aqui também para fazer a sua campanha política, que era, na verdade, um restaurante que até hoje é o que mais tem capacidade para poder absorver um evento político. Eventos políticos são muito grandes, com muitas pessoas, milhares de pessoas. Até falando nisso, o dia que nós mais atendemos pessoas foi o dia da posse do governador Beto Richa, que veio todo o pessoal do interior das cidades, vieram prestigiar o governo, e nós fizemos o almoço aqui no Madalosso. E por incrível que pareça, eu vou contar, não é comum a gente contar isso, mas para terem uma ideia do que significa toda a nossa estrutura aqui. Nós conseguimos atender numa hora do almoço 6.200 refeições. Claro que começamos às 11 horas e terminamos às 5 horas da tarde. Era gente saindo, entrando, gente saindo e entrando. Foi uma coisa assim, fora de parâmetro.
Mas nós sempre tivemos uma logística muito boa, porque o restaurante já tinha uma demanda muito grande. Então nós conseguimos dar conta do recado na posse do Beto. Isso nos orgulha muito com isso, porque sem dúvida poder conseguir atender todos os convidados que ele tinha foi para nós maravilhoso, né? Então eu lembro disso do Madalosso, algumas coisas assim, mas eu gostaria também de contar um pouco sobre Santa Felicidade. Santa Felicidade, o que aconteceu? Vieram 12 famílias da Itália que vieram pelo porto de Paranaguá. E elas se localizaram no Porto de Cima, bem próximo de Moretes. E aí, próximo de Moretes, elas ficaram acampadas, até que o governo arrumasse um lugar para que elas pudessem ocupar. Porque na Itália havia-se a promessa de terras de graça no Brasil para quem quisesse emigrar. Então, e aí o governo entrou em contato com uma senhora que era proprietária benemérita dessas terras aqui da região de Santa Felicidade, e ela resolveu fazer então uma doação. E aí, em pouco tempo, o governo mudou todas aquelas famílias de italianos para cá. E eles já começaram a fazer as casas deles, começaram a tomar conta do espaço. Enfim, foi um momento muito histórico na vida da imigração, essa de Santa Felicidade. E, por uma curiosidade, essa proprietária portuguesa, ela se chamava Felicidade Borges. E os italianos, no que construíram aquela vilazinha das suas casas, já fizeram uma igreja. Que os italianos são muito católicos, fizeram igreja. E deram o nome da igreja de Santa Felicidade. Em homenagem a essa senhora. Homenagem à Felicidade Borges. Né? Então foi um fato muito interessante que aconteceu. E aí todos trabalharam na agricultura e foi se desenvolvendo o bairro. E o bairro, ele sempre teve um cunho assim de produtor de hortifruti e granjeiros, que eram levados para a cidade com carroças. Inclusive quem ia com essas carroças eram as mulheres, porque os homens ficavam trabalhando na lavoura e elas levavam o que era produzido para as casas das pessoas da cidade. Né? Isso na época que Curitiba tinha lá 200 mil habitantes, sei se tinha isso. Então, foi assim que Santa Felicidade começou a crescer. E, enfim, mas o que mais eu poderia dizer sobre o bairro é que ele foi se tornando um bairro turístico e também nossos vizinhos começaram a abrir novos restaurantes. Nós chegamos a ter um momento aqui de Santa Felicidade com 22 restaurantes, todos eles ligados à comida italiana. E para isso tinha demanda também. Então é assim que a gente chegou até aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre a comida, essa delícia que atrai milhares e milhares de pessoas semanalmente aos salões do Família Madalosso. Cidade do Paraná, volta daqui a 2 minutos.
Foz do Iguaçu, um verdadeiro paraíso para você que quer viajar. Aqui, na Terra das Cataratas, dois povos se unem por um símbolo de amizade. Foz e Cidade do Leste crescem e se consolidam no cenário internacional como destino turístico e de compras. E na Cell Shop não poderia ser diferente. Venha para Foz do Iguaçu e viva a melhor experiência em compras, em dose dupla. Cell Shop Paraguai em Cidade do Leste e Cell Shop Duty Free em Foz do Iguaçu. O Vila Verde Armazém é um mercado para quem gosta de praticidade, qualidade e promoções. Lá você sempre vai encontrar ofertas imperdíveis. No Vila Verde, você tem tudo para o seu dia a dia. Produtos a granel, frutas e verduras, vinhos, cervejas importadas, alimentos e produtos saudáveis. Em breve, também uma linda cafeteria e um açougue gourmet. Amplo estacionamento e aquele atendimento diferenciado. Entrega grátis na região do Batel, Portão, Vila Isabel e Água Verde. Rua Bento Viana 387, Água Verde. Fone 41 99666 3207. Cidades do Paraná está de volta e eu vou continuar esse papo super agradável com Carlos Madalosso, ele que tem uma história maravilhosa de vida, ele e sua família que levam o nome de Curitiba, levam o nome do seu empreendimento para o mundo. No velho Madalosso, eu andei dando uma olhada na história, era frango ao molho, frango ensopado, polenta cremosa e radite. Sucesso absoluto. Quando cria o Madalosso aqui, o novo Madalosso, tem um momento que vocês vão para o frango frito e para a polenta frita. Como que ocorreu isso, essa decisão de quem era? Era entre vocês, era da Dona Flora? Era entre nós, inclusive entre nós aqui do bairro. O meu pai se encontrava com os outros donos de restaurantes que existiam e começaram, na verdade, a adaptar para facilitar melhor o atendimento de tantas pessoas que vinham. Eles foram fazendo alguns testes com o frango e passaram a fazer ele frito para ver se ele era isso, na verdade, que podia agradar também de certa forma. E foi isso que aconteceu. Tanto o frango começou devagar, servíamos assim mesmo o frango ensopado com a polenta na tábua, mas ao mesmo tempo também servíamos o frango a passarinho. E com o tempo, o frango a passarinho começou a assumir uma dianteira muito grande diante do frango prensado, diante do frango ensopado. E aí nós passamos a dar prioridade para o frango a passarinho. E como aconteceu exatamente a mesma coisa com a polenta. Eles surgiram, como você fala, de um momento de precisão mesmo. E aí o movimento também firmou-se muito com esse novo método. E a comida, porque o que os imigrantes comiam quando vieram da Itália? Era muito pobre a culinária italiana, porque os italianos, quando estavam lá, eles trabalhavam para os feudos. Os feudos cobravam um tributo para que eles pudessem cultivar as terras. E na fase era uma fase da Itália muito pobre, muito devastada por tanta coisa. E não tinham praticamente finanças para poder viver. E quando eles vieram, então a comida era exatamente essa que era servida na mesa praticamente todo dia. A polenta era todo dia. O frango não era todo dia, mas era bem umas 2 ou 3 vezes por semana. Então, era o radite, que nós servíamos com bacon. A gente sabia que o bacon era aquecido na frigideira e derramado em cima do radite. Ele ficava muito gostoso, ele ficava tão gostoso que nós até hoje servimos e é um dos pratos mais consumidos. Ele e a escarola, são 2 pratos que é bem consumido. Então,
Não houve muito segredo na nossa culinária, simplesmente foi se adaptando o que foram consumindo no início da imigração italiana. E entraram depois as massas, que as massas têm uma outra fase da vida do Madalosso, porque também foi uma adaptação, porque tinha muitas pessoas que diziam, vocês não servem nenhuma massa. Então foi uma solicitação de clientes que a gente começou a adaptar. Aí começamos a preparar o nhoque, a bolonhesa, o espaguete ao ragu, lasanha, enfim, hoje nós servimos, para vocês terem uma ideia, 15 tipos de massas diferentes que a gente foi introduzindo. E foi aí novamente um passo bem grande que o restaurante acabou tendo na vida. E o restaurante realmente estava muito conhecido. Em 1974, com aquelas ampliações todas que a gente fez, nós precisávamos de mais movimento. E aí foi quando eu fui para o Rio de Janeiro e São Paulo, e Minas Gerais, para convidar companhias de turismo para trazer os grupos deles no nosso restaurante. Aí montamos uma música muito especial, muito interessante, uma música ligada às tradições italianas, tudo mais, onde esse turismo podia também dançar. Então eles vinham ao restaurante, além de uma boa mesa, eles tinham também uma boa música e um bom showman que fazia a alegria de todos eles lá na mesa. E eles levantavam para comemorar, dançavam, e aquilo se tornou uma coisa muito interessante. Era uma alegria que viviam aqui algumas horas, uma alegria muito intensa, porque pegava neles assim, e eles além disso ainda tomavam o vinho rosé, que o nosso vinho rosé é um vinho um pouco suave, e aí você sabe que aquece os ânimos. Fica mais animado. Mais animado. Então ficavam mais animados e iam para o salão brincar. E eles saíam daqui impressionados com aquele serviço todo e iam para as cidades deles e espalhavam que tiveram num restaurante assim, 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 e que todo mundo começou a querer visitar e conhecer o restaurante. Então foi por isso que nós até hoje conseguimos manter, apesar da pandemia, manter um movimento grande, um movimento saudável, um movimento que é satisfatório agora também para a nova geração que está entrando da família, a poderem cuidar. Tanto é que a família Madalosso, hoje nós já temos, em Curitiba, nós temos 12 restaurantes. Fazem parte da nossa família, né? E tem o Dom Antônio, tem o restaurante Cantina Família Fadanelli, tem mais o Madá, que é de um filho nosso, do Beto, tem pizzaria que é dele também. Eu sei que nós somos 12 espaços para atender clientes. Então a família toda praticamente vive de servir alimentação. Vive da culinária. Vive da culinária. O Dom Antônio, em homenagem ao seu pai, chamado Antônio, e a família Fadanella, em homenagem à sua mãe, se eu não me engano, Eva Fadanella. Ela é Fadanelli. É, Fadanelli. Isso. Né? 2 restaurantes de tradição. Seu Carlos, efetivamente, na administração, com certeza o senhor e a dona Flora, já podendo e merecidamente, né, descansar mais, como é que tá? É a família mesmo que toca, não passa pela cabeça de vocês nunca trazer um gestor? Vocês acreditam que essa tradição da família vai ainda por muito tempo? O que acontece? Nós achamos que vai porque hoje já a nova geração já entrou nos restaurantes, ela já está fazendo parte. E está sendo uma administração satisfatória. Eu também, inclusive, ainda faço parte da administração. É claro que com muito menos energia do que era antes, mas eu estou sempre orientando
E provavelmente o restaurante Madalosso, ele vai estar avançando aí pelas gerações adiante, porque os filhos têm muito interesse, eles amam o restaurante Madalosso. Essa foi a casa deles por toda uma vida e nós acreditamos que vai se passar para a nova geração com muita segurança. E agora, seu Carlos, o senhor na frente do Madalosso Velho, olhando para tudo isso, e aí vem 60 anos de história, porque hoje é muito fácil chegar aqui, olhar o restaurante cheio, essas instalações maravilhosas, mas o senhor, a dona Flora e mais um irmão sabem o que passaram, né, para chegar em tudo isso. Qual o resumo que o senhor faz disso tudo? 60 anos de uma história de muita luta, muito trabalho. Veja, de muita luta, realmente a gente vê isso aqui com uma satisfação enorme e a gente se sente compensados por aquilo que a gente fez, porque para resumir qual foi o trabalho nosso aqui, ele foi um trabalho que nos tomava 15 a 16 horas por dia, de segunda a segunda, porque nós não fechávamos o restaurante nem um dia por semana. Então foi um trabalho de muita luta. Nós tivemos muito poucas férias, tivemos muito pouco assim tempo de poder aproveitar um pouquinho melhor a vida nesse sentido. E nos dedicamos de corpo e alma. Foi realmente um desafio muito grande. Mas quando nós notamos, nós estávamos tão inteirados com isso, com aquela quantidade de movimento, com aquela loucura toda de gente vindo a nos prestigiar, e que nós fomos tocando. E daí agora, alguns anos atrás, no dia 2 de abril desse ano, nós completamos os 60 anos de Madalosso. E agora, de uns 3 ou 4 anos para cá, então entrou a geração nova, que está se saindo muito bem, estão muito cuidadosos. Eles receberam na prática como se administra um restaurante, então eles têm todas as habilitações próprias para isso. Eu com a Flora e os outros meus irmãos, não conseguimos profissionalizar o Madalosso. Não porque nós não quiséssemos profissionalizar, é que aquilo fazia parte da nossa vida, nós queremos estar trabalhando com o Madalosso. Então, não foi uma empresa que pudesse começar a pensar, apesar de tanta procura que havia, começar a pensar em filiais. Nós não tínhamos condições humanas de poder abrir filiais. Seu Carlos, muito obrigado. Uma história, né? Daria um programa aqui de 1 dia e meio, de tanta história que esse empresário de muito sucesso teria para contar para a gente. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas a gente não tem dúvida nenhuma que durante muito tempo ainda o Madalosso vai ser lembrado por todos, e a figura do seu Carlos e da dona Flora, claro, respeitando os outros irmãos também, mas eles é que tomaram a frente, principalmente nesse sentido da divulgação, da imagem deles, vai ser lembrada por todo paranaense, por todo brasileiro e por diversos moradores de vários países do mundo que visitam o Madalosso. É só você vir aqui num final de semana ou você vir aqui numa data como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, para você entender o que eu estou falando. Fica aqui o convite para vocês virem visitar o que, na minha opinião, é um dos melhores restaurantes de Curitiba, mas podem ter certeza que é o mais tradicional. Obrigado pelo seu tempo, a gente sabe, né, da sua correria. Foi um prazer lhe entrevistar aqui. Obrigado a toda a população curitibana e do planeta inteiro que veio nos visitar. Quero agradecer aqui a oportunidade. Cidades do Paraná volta sábado que vem, porque Deus sempre quer.